Senhor presidente, demais parlamentares, público presente, internautas, mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos, os amigos, Bampa e os demais. Hoje eu quero falar de 3 temas: crise dos combustíveis e, claro, seus reflexos aqui na cidade, acesso à informação, né, questão dos requerimentos e plano diretor, né, que são 3 temas que já vão levar um tempo razoável para falar sobre eles. Eu quero começar falando da questão da crise que o país vive e atinge nossa cidade, também fazendo algumas perguntas, né? Todo fenômeno, até pela minha vivência e formação, nós temos que fazer as perguntas chaves, né? Ou seja, quais são os interesses envolvidos naquele fenômeno, naquele acontecimento? Quais são os agentes que estão atuando para aquilo acontecer? Entre outras questões, né? Onde está acontecendo, qual é o impacto, qual é a repercussão? A gente poderia fazer diversas questões para fazer um diagnóstico da crise, né? Mas essas 2 já são suficientes. Eu digo isso porque o que a gente vive não é uma crise qualquer, né? E é por isso que ela afeta o Brasil todo. Primeiro, é uma crise do ponto de vista da matriz da mobilidade urbana no país, né? Então, nós dependemos do modal rodoviário. Se o modal rodoviário ele é interceptado, o país para. Em outros lugares, tem hidrovia, tem ferrovia, tem matriz energética de energia solar, carros com energia elétrica, muito, né? Não é pouco. Então, não se para por conta do petróleo. Inclusive, que é uma matriz energética poluente, finita, né? Ela vai acabar, não sei se na nossa geração, mas nas próximas gerações vai acabar o petróleo, né? Não tem petróleo no mundo, ele é um recurso natural finito. Então, está aí uma limitação na matriz energética e um problema no modal de transportes do país. Então, essa é uma primeira questão. A outra é que é importante a gente notar que num país continental não se organiza espontaneamente com tanta eficiência um movimento se ele não tiver apoio de setores poderosos, né? Eu acredito na mobilização, acho que os caminhoneiros têm razão, eu acho que tem muitos, a maioria que são autênticos, estão lutando por um país melhor, mas dos grandes absurdos que o governo federal falou, uma é verdadeira: existe lockout no meio. O que é isso? Existem setores empresariais ligados às grandes empresas petroleiras, aos distribuidores de combustíveis, que não estão pensando no país. Eles estão pensando no quanto eles vão ter de abatimento no imposto. Tanto é que a pauta fechou-se quando resolveu esse problema. Lembram? Chamou lá os líderes, os supostos líderes do caminhoneiro, e anunciou-se o fim. E aí revelou-se que era uma fraude, né? Porque aqueles líderes não representavam o conjunto do movimento, e porque esqueceram de avisar os russos, né? A pauta que era, a princípio, só de um setor interessado, a população também se empolgou. Ou seja, é necessário resolver o problema do combustível. E o problema do combustível não se resolve dando um descontinho momentâneo no preço. É um problema da política de preços de uma estatal que é a Petrobras. Imaginem, senhores e senhoras, se Vinhedo, por exemplo, adotar a mesma política de preços, vamos pegar uma estatal nossa, a autarquia Sanebave. Se a Sanebave resolver vincular o preço da tarifa de água à flutuação internacional de uma commodity, que é a água, já é uma commodity, né, que é um bem natural que responde a preços internacionais, e no caso do dólar é pior porque anexaram a flutuação do dólar, e aí a Sanebave resolve também flutuar com base na questão internacional. Você imagine o que vai virar as contas de água do nosso povo. É o que a Petrobras está fazendo. Então tem uma política de preços que não atende aos interesses do povo brasileiro, atende a interesses escusos que não fazem parte dos interesses da nação, muito menos do povo brasileiro. E é importante que a população, ao se mobilizar, ao escrever na internet, ao mandar o WhatsApp, saiba disso, né? Porque senão nós vamos servir de massa de manobra. Apoio a mobilização dos caminhoneiros, mas não apoio
mobilização para a Shell, para a BASF, nem para outro grande tubarão do transporte, que também está envolvido nisso, né, os grandes complexos de logística, que querem o abatimento no imposto. E aí o Congresso Nacional está articulando, nesse momento, um aumento na carga tributária, que vai diminuir de um lado, mas vai aumentar de outro, ou seja, a população brasileira vai ficar vendo navios, né? Então, gente, atenção para os interesses envolvidos nessa crise, atenção para os setores econômicos que também articulam essa crise, que é uma crise também movida por um governo absolutamente fraco, que deveria renunciar, né? Qualquer país sério do mundo, um governo desse tipo já tinha caído, né? É que o Brasil, infelizmente, tem uma estrutura política que não é séria, né? Que é vulnerável e que é atingida por esse tipo de crise. Então, para deixar muito claro, eu apoio a mobilização dos caminhoneiros e apoio uma solução para a questão do combustível que não é da AS, né? O sujeito está lá com uma crise generalizada, com septicemia, está dando AS, ou seja, dá um descontinho, é da AS, né? O que está precisando é de uma intervenção com antibiótico, tem que mudar a política de gestão dos preços. É isso que eu queria colocar, teria outras questões, que eu acho que é uma questão muito importante, mas que a gente tem que olhar estrategicamente, sem servir de massa de manobra. A outra questão é relativa aos requerimentos, a questão das informações públicas como um todo. Inclusive, amanhã, a gente faria aqui na Câmara de Vinhedo um debate sobre o direito à informação e à proteção dos dados pessoais, que é um projeto que está tramitando na casa, inclusive já tem parecer favorável aí da boa parte das comissões, um projeto que foi dialogado, né, com o jurídico, foi construído com calma, a gente já voltou com ele 2 vezes, fizemos emendas, e o objetivo desse projeto de lei é criar uma política municipal de proteção àquelas informações que são pessoais, né? A informação que a gente não quer que seja, por exemplo, vendida sem autorização, disponibilizada sem autorização, ou usada de qualquer outra forma. Então, os países centrais já estão aprovando legislações nacionais. No Congresso Nacional tem uma proposta, mas ela está tramitando muito reduzidamente. Então, a ideia, inclusive aqui na região tem um laboratório da Unicamp, que é o LabJOR, que é o Laboratório de Jornalismo, que está debatendo essa questão da democratização das informações, ajudou a construir esse projeto, e a gente está apostando numa mobilização a partir das cidades, para depois ir para o Estado e assim por diante, né, para chegar no Congresso Nacional e ter força, porque efetivamente é uma questão que importa, principalmente na era dos grandes blocos de informação, né, dessa crise que acabou de acontecer no Facebook, de vazamento de informações de pessoas que são usadas de outra forma. Não estou aqui acusando ninguém, só estou aqui fazendo um pronunciamento de um agente público que tem preocupação com essa questão. Acho que os vereadores também aqui, vereadoras, também se preocupam com isso. Amanhã a gente faria esse debate, mas eu estou aqui colocando publicamente que a gente vai ter que cancelar, como a gente tem cancelado várias questões importantes na nossa cidade. E depois vão ver, eventualmente, uma nova data. E sobre a política de informação, de acesso à informação, eu quero lamentar, como já colocou o vereador Edson PC, as reiteradas falta de respostas, ou respostas mal feitas, ou atraso em resposta de requerimentos, feitos pelo governo municipal, né, no caso, a controladoria fazendo em nome do governo municipal. E utilizando isso para provocar, muitas vezes, a Câmara, para ocultar informações públicas. E eu tenho aqui em mão 2 exemplos claros que eu vou falar muito rapidamente. O governo municipal pautou aqui um projeto de lei para mudar o nome da polícia, da Guarda Municipal, para a Polícia Municipal. E colocou, basicamente, 2 justificativas, que os guardas teriam um novo procedimento para o perfil profissiográfico profissional, que é o PPP, né, para fazer a aposentadoria, e teria descontos na compra de armamentos, de insumos para a Secretaria de Transportes e Segurança. Bom, passados alguns meses, eu fiz o requerimento, como um vereador de fiscalização, imagino que deve fazer. Falar, e aí? Deu certo o que vocês falaram? Né? Resumindo, a pergunta foi essa. E aí a controladoria simplesmente fala o seguinte, que essa questão do PPP é um assunto técnico e está em discussão junto aos órgãos de assessoramento. Quer dizer, mandar um projeto para a Câmara sem consulta aos órgãos de assessoramento, é isso que o prefeito está falando? É isso. É isso. Né?
É uma coisa lamentável de um governo desorganizado, inconsequente, desrespeitoso, né, e que manda esse tipo de resposta. Mas essa não é a pior. A pior é aquela que eu faço aqui um questionamento sobre a questão dos servidores terceirizados. Quanto está sendo gasto, onde estão esses servidores, quais são as empresas, onde, enfim, para entender, né, para comparar quem é terceirizado, quem não é. E aí, o que o controlador responde? Coloquei isso no ar, inclusive está lá para quem quiser consultar, que não existe a figura do servidor terceirizado. Gente, isso aqui é uma coisa completamente vergonhosa, um servidor público responder isso. É desrespeitosa, não comigo, com o Poder Legislativo. Desgasta o governo, Edson Ruiz, secretário de governo, desgasta porque isso não vai ficar barato, essas provocações não vão ficar barato. Então, os senhores perceberam, nós não vamos repetir o erro da outra vez. Nós fomos deixando e depois nós perdemos as provas no meio do caminho. Agora é o seguinte, vou protocolar agora com o senhor presidente um pedido de explicação. Vou protocolar com o presidente da Comissão de Justiça, Redação, Ética e Cidadania, o vereador Paulinho Paneira, um pedido também de ajuda para esse caso. Já mandei para os jornais da região, já enviei nas listas possíveis para divulgar para a população. O próximo passo vai ser envio para o Ministério Público e o passo seguinte é um pedido de cassação do prefeito municipal, que é o que fala a lei orgânica. Nós vamos protocolar o pedido de comissão processante, que é o que a gente deve fazer. Porque senão, vereadores e vereadoras, eu estou prevaricando. Pelo menos eu, não vou nem falar pelos outros. Porque como é que pode... O cidadão fica provocando, não responde, aí daqui a pouco responde, né, quando a gente entra com inquérito, mas de qualquer forma isso é muito desrespeitoso para o Poder Legislativo. Eu acho que isso não deve acontecer. Tem respostas mal feitas para vários vereadores, inclusive vereadores da base aliada. Eu acho isso aqui lamentável. Lamentável essa postura do controlador do município de Vinhedo, que inclusive já sofreu um monte de problemas na justiça por conta disso, né, por conta desse tipo de ação. E quero finalizar com a questão do plano diretor. Eu tenho uma má notícia para os especuladores imobiliários que querem lotear áreas estratégicas da cidade. Na tarde de hoje, no início da tarde de hoje, eu tive acesso a um laudo de 78 páginas, que foi solicitado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pela Promotoria de Justiça de Vinhedo, né, está tudo já no ar. Um laudo do Centro de Apoio Operacional e Execução, assinado por diversos profissionais, por uma equipe técnica composta por biólogos, geólogos, arquitetos e etc., que colocam em síntese que aquela é uma área estratégica para o município de Vinhedo, aquela região é uma região de recarga do aquífero, é uma região que é importante para o abastecimento, inclusive, das represas, é uma área de bioma super importante, de fauna e flora rica, de relevo absolutamente diferenciado em relação ao que tem no estado de São Paulo. Uma área que no nosso plano diretor ela é de conservação ambiental. Não é que a gente deseja que ela se transforme, ela é uma zona de conservação ambiental. O que ocorre é que tem lobistas nos bastidores de nossa cidade tentando mudar. É isso que tem que deixar claro, mas estão querendo prejudicar os donos da fazenda. Ninguém está querendo prejudicar ninguém, gente. Eles compraram uma área que é uma zona de conservação ambiental, que é onde vem uma parte da água na nossa cidade, onde vai ter lá a possibilidade de a gente conter a expansão urbana, para a gente poder viver dignamente na nossa cidade daqui 2 gerações. Porque nós temos água, segundo eu ouvi de vários técnicos da Sanebave há poucos anos, para 80 mil pessoas. 80 mil pessoas nós estamos chegando. Nós temos mais de 8 mil lotes abertos, minha gente. E o povo quer mandar loteamento para todo lado. E não é loteamento em qualquer lugar, não. Querem colocar em zona de conservação ambiental. É uma inconsequência absoluta. Convido os vereadores, o povo de Vinhedo a ver, já está na minha página, está no meu blog, mandei a lista do WhatsApp, está lá completo, é só ir no finalzinho, clicar, que vai ter acesso a todo o item. Eu acho que, inclusive, ajuda o governo de Vinhedo a tomar posição. O governo que não tem dificuldade de tomar posições nas coisas que são importantes, quem sabe toma uma atitude e cumpre a palavra do prefeito, que falou nas eleições de 2016, para resolver essa questão, sem deixar ela virar uma guerra no plano diretor, que o plano diretor é para retificar questões
da nossa lei, que foi aprovada em 2006 e que precisa ser adaptada. Não é para mandar um novo plano diretor para casa para virar uma guerra aqui. Agora o setor imobiliário está unido. A hora que privilegiar um e não privilegiar o outro, vamos ver a guerra que vai virar a cidade. Agradeço a atenção de todos, boa noite e vou aqui transmitir para o senhor presidente os requerimentos. Obrigado.